Será que a União Soviética de fato ganhou a Guerra Fria e nem percebemos isso? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em março de 1961 foi publicado o livro The Naked Communist, por W. Cleon Skousen, cujo título brasileiro é O Comunista Exposto. A obra falava sobre a infiltração soviética nos Estados Unidos no contexto gramscista, ou seja, a ideia de dominar o país pela cultura, não pela revolução ou pela força. Em 1961 estávamos em plena Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a supremacia mundial, cada qual tentando converter mais e mais países à sua ideologia. Os Estados Unidos era o campeão da liberdade, do livre comércio, do capitalismo, enquanto a União Soviética encarnava os ideais revolucionários de Marx, da igualdade, do cientificismo e da organização centralizada. Naquela época, tanto Rússia tentava infiltrar pessoas no governo americano, quanto os americanos tentavam fazê-lo no governo russo. Mas havia uma diferença. Os russos estavam também explorando outras infiltrações além do governo em si, escolas, emissoras de TV e etc. A Guerra Fria, como todos sabemos, acabou com o desmoronamento da União Soviética em 1991. Economicamente, o socialismo vai sempre resultar em ineficiência econômica, como descrito por Mises no famoso paper sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Veja o vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo para mais detalhes sobre isso. Mas as relações humanas, óbvio, vão muito além da economia, muito além da política e muito além do uso da força também. E os próprios soviéticos perceberam, em determinado momento, que insistir na tentativa de convencer países a se tornar comunistas, derrubando governos com o uso da força para implementar o comunismo, era algo caro e difícil. Partiram então para a solução gramscista, de tentar quebrar as bases dos governos ocidentais pela cultura e educação. A infiltração russa nas instituições americanas já foi descrita por vários autores. Um vídeo de Yuri Bezmenov, um agente soviético que mudou de lado, descreve em detalhes o plano de subversão ideológica em 4 fases: desmoralização, desestabilização, crise e normalização. O livro de Skousen descreve os 45 objetivos práticos definidos pelos soviéticos para a fase de desmoralização, e como quase todos eles foram concluídos, é possível imaginar que os eventos que estamos vendo acontecer agora no mundo já são a fase seguinte, a desestabilização. Será que o plano soviético funcionou? De fato, a queda da União Soviética foi apenas um estratagema, um passo necessário para eliminar o inimigo externo e assim permitir o florescimento do comunismo internamente nos Estados Unidos? Bom, eu não acredito. Os efeitos da informação descentralizada e distribuída, ao contrário, estão minando qualquer plano gramsciano do soviético. A tendência é mais liberdade no mundo, porque mais liberdade é sempre o resultado de mais informação. Mas antes de traçarmos nossas conclusões, vale a pena olhar esses 45 objetivos que foram traçados no livro do Skousen. Skousen é um autor muito conhecido nesse tema, sendo recomendado por várias figuras americanas como Ronald Reagan. E ele organizou um livro com transcrições de vários agentes soviéticos capturados ou que mudaram de lado. A tese do livro, que inclui os 45 objetivos, foram lidos no Senado americano em 1963 e levado a sério por vários presidentes então, particularmente pelo Reagan. Mas com o fim da União Soviética e, portanto, da Guerra Fria, de fato podem ter relaxado a preocupação e a maior parte dos itens acabou sendo cumprido. Nesse vídeo eu vou falar apenas sobre alguns pontos de vista mais gerais, alguns mais importantes, dando uma visão geral do tipo de objetivo e como foram atingidos. Vou colocar também no final a minha conclusão final da coisa. Eventualmente farei vídeos sobre os itens particularmente, sobre cada grupo de itens detalhando cada um. Os itens 1 até 11 falam sobre as situações particulares da época. Por exemplo, um deles é o item 10, permitir que todos os países satélites soviéticos tenham votos na ONU. E outro, o item 7, incluir a China comunista na ONU. Isso tudo foi obtido ainda na década de 1950, antes até do livro ser lançado. Mas a coisa fica mais assustadora quando você vê o item 11,
promover a ONU como única salvação da humanidade, sendo reescrita como uma espécie de governo mundial. Fica claro o objetivo dos soviéticos, então, nessa parte inicial. O objetivo 11 está bem adiantado, inclusive. Os itens 12 a 16 falam sobre a infiltração na política americana. O item 15 é, especificamente, capturar um ou ambos os partidos políticos dos Estados Unidos. Existe um grupo significativo de comunistas dentro do Partido Democrata hoje que se declara abertamente socialista. E tem gente que acredita que já é o grupo majoritário. Provavelmente já atingiram esse objetivo também. Os itens 17 a 23 falam sobre infiltração em escolas, empresas de mídia, museus, sindicatos e etc. O item 17 é claro, ganhar controle das escolas. O item 20, infiltrar jornais. Ou 21, ganhar controle de rádio, TV e cinema. A ideia aqui é óbvia, infiltrar as entidades que produzem informação e cultura. O objetivo é atacar a cultura americana tradicional, ao mesmo tempo que promove a importância da igualdade e do socialismo. Esses objetivos claramente foram tentados aqui no Brasil também e com sucesso, pelo menos por um tempo. A questão é que não havia como esse pessoal prever a informação descentralizada e distribuída, e é graças a isso que acabaram fracassando. Os itens 24 a 28 falam sobre promover a degradação moral, pornografia, homossexualismo, promiscuidade. A ideia é que essas coisas retiram força da família tradicional, da religião, e ainda gera na sociedade a visão de que a sociedade está decadente. Por exemplo, o item 25 fala sobre quebrar padrões sociais de moralidade, promovendo pornografia, obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. O item 27 fala sobre infiltrar a igreja e substituir o foco, ao invés das verdades reveladas na Bíblia, a preocupação social. Esse último é a descrição precisa do que aconteceu com a Igreja Católica aqui no Brasil. Porém, devo afirmar que essa visão de que falta de moral leva a uma sociedade fraca, uma sociedade decadente, é calcada fortemente em padrões pré-concebidos conservadores. Minha visão libertária é que, desde que tais coisas não sejam impostas, ou seja, que o homossexualismo, pornografia, promiscuidade não sejam obrigatórios, cada um cuida da sua vida da melhor forma que achar. A única regra que não pode ser rompida, que leva de fato à degradação de uma sociedade, é a regra da propriedade privada. Faça o que você quiser na sua, eu faço o que eu quiser na minha. Os itens 29 a 35 falam sobre ações sobre o Estado americano e sua história. Por exemplo, o item 30 diz textualmente desacreditar os pais fundadores americanos, apresentando-os como aristocratas egoístas que não tinham preocupação com o homem comum. Recentemente vimos exatamente isso. Estátuas de Thomas Jefferson e George Washington andaram sendo removidas exatamente por eles serem homens brancos ricos que tinham escravos, apesar de na época terem lutado contra a escravidão. O item 35 fala em desacreditar e desmantelar o FBI, o que lembra muito os protestos recentes que pediam o fim das polícias nos Estados Unidos. Os itens 36 e 37 falam sobre infiltrações em grandes empresas e em sindicatos, bastante autoexplicativo. Hoje, tanto sindicatos quanto grandes empresas mostram clara adesão à ideia socialista. Os itens 38 e 39 são assustadores de tão precisos. O item 38 fala sobre tratar todos os problemas do comportamento humano como doenças psiquiátricas que apenas psiquiatras podem diagnosticar e tratar. E de fato, vimos surgir um monte de doenças novas psiquiátricas e tratamentos de comportamentos que antes eram apenas considerados comportamentos repreensíveis. Criança levada e bagunceira agora tem transtorno de déficit de atenção. E existe um monte de outros transtornos por aí. Mas o pior disso é quando você conjuga isso com o item 39. Dominar a profissão de psiquiatra para, usando leis contra doenças mentais, isolar e controlar aqueles que se opõem ao comunismo. Do jeito que estão inventando doenças e transtornos, em breve todos nós vamos ter algum tipo de transtorno psiquiátrico e poderíamos ser facilmente controlados dessa forma. Os itens 40 e 41 falam sobre o fim da família. O item 40 fala em desacreditar a família, encorajar a promiscuidade e facilitar o divórcio.
Lembra, isso foi escrito em 1961, numa época que o divórcio ainda era proibido nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Impressionante como atingiram essa meta mais adiante. Mas o item 41 vai além, reforçar a necessidade de proteger as crianças das influências negativas dos pais. Assustador. Os itens finais do 42 até o 45 falam novamente sobre política externa americana. O 44, por exemplo, diz internacionalizar o Canal do Panamá, o que foi conseguido. Na prática, quando o Panamá retomou o controle do canal em 1999, ele deixou de ser propriedade americana. Ok, o Panamá, em tese, controla o canal, mas o Panamá não vai brigar com os grandes países comunistas, como os Estados Unidos brigariam. Enfim, há quem diga que praticamente todos os objetivos foram cumpridos, de uma forma ou de outra, talvez faltando apenas o item 45, que significa dar ao Tribunal Internacional Penal da ONU a jurisdição sobre casos no mundo todo. Nos Estados Unidos existe a chamada Reserva Connolly, que diz que os Estados Unidos aceita os julgamentos do Tribunal Internacional, com exceção de casos sobre sua própria jurisdição. Reservas equivalentes existem na legislação de muitos países, inclusive no Brasil, o que torna as decisões desse tribunal meio que voluntárias. O país só segue se quiser. De qualquer forma, embora existam questionamentos sobre quais itens foram cumpridos e quais não foram, muitos entendem que quase totalidade já foi e, portanto, os comunistas estariam prontos a iniciar a fase de desestabilização que levaria a um regime totalitário nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Será que isso vai acontecer? Eu não comungo dessa visão, como eu já expliquei, não porque tais objetivos não representem uma visão dos socialistas. É óbvio que representam e que faziam parte do plano deles. E alguns foram sim conseguidos com sucesso. Mas o que os socialistas não esperavam era a informação descentralizada e distribuída que está expondo suas ideias idiotas com muita facilidade. Ao final, mesmo que estejam agindo agora, estão agindo obrigados a agir antes do tempo, antes de estarem totalmente preparados, o que vai levar não apenas ao fracasso deles, mas à destruição última dessa iniciativa. A subversão ideológica, o plano gramscista, não apenas vão falhar, como vão se tornar autoevidentes no futuro, evitando novos golpes nesse sentido. O futuro é a liberdade. Obrigado pela audiência.